Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Cláudia e nós estamos agora iniciando a nossa 8ª aula do curso preparatório de missão e evangelismo. Amém? O que é evangelizar e discipular? O que é evangelizar e discipular? É a participação na reformulação da vida da pessoa convertida, com a finalidade de ajudá-lo a tornares como Jesus. Também é mencionar Jesus como o único caminho para a salvação. É ensinar o novo convertido a andar com Jesus Cristo. É transferência de vida, é transformação de vida. Evangelizar é você levar a palavra, discipular é você firmar a palavra a ponto dela se decidir, descer as águas e andar com Jesus Cristo. Então, essa é a nossa chamada, essa é a nossa missão. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 4. Louvado, exaltado e adorado seja o nome do nosso Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 40. Eu disse 4, mas é 40. 40. Diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Deus não te chamou para ser melhor do que ninguém, mas sim para nos aperfeiçoar na sua obra. Hoje eu estou ensinando, amanhã pode ser você está ensinando. E ninguém é melhor do que ninguém. Nós só temos que reter a palavra de Deus em nosso coração. Amém? Aleluia. Quem é o evangelista? Todo cristão espiritualmente amadurecido que pratica a palavra de Deus. Se você já é um evangelista, porque tem a unção de evangelista. Quando a unção de evangelista desce, é porque Deus já confirmou. E para Deus confirmar, antes você tem que produzir frutos dignos que apontem para esta direção, mostrando que você tem a chamada evangelística. Porque tem pessoas que evangelizam normalmente. Fala de Jesus aqui, fala de Jesus ali, entrega um panfleto, mas não tem aquela ardência na sua alma em fazer isso. Isso não é sua prioridade. Então, você não tem a chamada de evangelista. E muito menos, talvez, de missionário. Amém? Então, o evangelista, ele arde no coração. E ele vai produzindo, ele produz. Ele sempre está produzindo. Amém? Tem uma frase muito, muito tremenda a esse respeito, né? E muito forte. Não passe um dia sem produzir. De jeito nenhum. Não passe um dia sem produzir. Satanás, todo dia, ele está produzindo destruição, maldade. Você não deve passar um dia sequer sem produzir alguma coisa para o reino de Deus. Você não pode passar um dia sequer sem produzir para o reino de Deus. Você já produziu hoje? Isso é muito forte. Aleluia. Isso é tremendo. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Antes, deixe-me deixar marcado aqui a palavra do Senhor aonde foi lido. Amém? Já está marcado. Vamos lá? Hebreus, capítulo 5. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 5. Versículo 13 e 14. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos já exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos parar um pouquinho aqui nessa palavra porque ela é muito forte. Esta palavra é tremenda. Se você ainda está tomando leitinho,
você não pode estar neste curso, porque este curso é mocotó dos grossos. Pode te dar uma indigestão. Mas se você já é experimentado, aguenta firme, ainda que dê uma dor na barriga. Aguente firme, porque a chamada é para os fortes. A chamada é para os corajosos. A chamada não é para murmuradores. A chamada é para os que têm convicção da chamada e amor na obra de Deus e pelas almas. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado. Aquela pessoa neófita, nova, que chegou agora, ou que já tem algum tempo, mas ainda não é experimentado na fé, não tem experiência com Deus, murmuradora, não é corajosa, chama para orar, não vai, faz isso, não faz, isso aqui não faz nada, nem quer. Não tem condição de ir, não está preparada. Primeiro arde aqui, ó, o lombo, o nosso lombo arde. São levantes, são pedradas. Nós não podemos baixar nossa cabeça. Nós temos que estar firmes e fortes, convictos da chamada. Amor pelas almas. Nosso coração no céu. Tesouro no céu. Muitas almas estão perecendo sem Jesus. E nós não podemos nos acovardar. De forma alguma. Mas o mantimento sólido, forte, grosso, é para os perfeitos. Ó, então tem condição de você ser perfeito. É para os perfeitos. Aleluia. Amém? Que tem os sentidos já experimentados. Já sabe discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Amém? Vamos lá. Aleluia, Jesus. Preferencialmente, o novo convertido não deve discipular ou evangelizar. Uma pessoa que aceitou Jesus há pouco tempo não pode, ela não está preparada para evangelizar e muito menos discipular ninguém. Preferencialmente, o evangelismo pessoal deve acontecer entre pessoas do mesmo sexo. Vamos lá, eu vou explicar isso aqui. Eu, sendo mulher, não posso sair por aí evangelizando homens, pessoas do sexo masculino. De forma alguma. Como é que eu vou bater numa porta de uma casa onde só tem um homem lá dentro e entrar e vou falar de Jesus para ele? Isso é mal visto, isso é mau testemunho. Eu não posso sair parando um monte de homem pelas esquinas para falar de Jesus. De forma alguma. Isso é falta de ética. Isso atrapalha a moral. O testemunho, afeta o testemunho. Porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E nós temos que ter muita vigilância com isso. Se eu sair para evangelizar, se não for com meu esposo, tem que ser com mulher. Se tiver algum homem, tem que ter no meio a esposa desta pessoa. Ou então várias irmãs. Entendeu? Temos que ter vigilância. Trabalhamos com ética, de uma forma organizada. Todo verdadeiro seguidor de Jesus é um evangelista e discipulador. Ainda que você não esteja preparado para ir, você já é um evangelista. Você já é um evangelista natural. Mesmo que não tenha a unção do óleo derramado e separado como evangelista. Unção. Você já é um evangelista que fala de Jesus. Você tem que ter prazer de falar em Jesus. Ou então você não é seguidor de Cristo. Amém? Agora vamos aqui. Por que evangelizar? Primeiro, é uma ordem do Senhor para nossas vidas. Primeiro, é porque é uma ordem. E dentro disso nós temos que destacar. É um privilégio servir a Jesus Cristo. A carência dos novos
na fé. Tem muitas pessoas que já ouviu falar de Jesus, tem fé em Jesus, mas não conhece Jesus da forma que você conhece. Vulnerabilidade e a fragilidade dos crentes não discipulados. Você precisa se levantar. Você está nesse curso por um propósito de Deus. Deus te colocou aqui. Tem muitos irmãos aí fracos na fé que não foram discipulados. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, mas são pessoas fragilizadas. Pessoas que tiveram sua fé abatida, desmotivada. E você é um motivador do evangelho. Você vai lá e vai motivar essa pessoa a se levantar. Você vai pegar na mão dela e falar: vamos, eu vou ensinar para você o que Jesus me ensinou. Você tem que ser um ensinador. Primeiro você tem que ser ensinável. Você tem que se deixar ser ensinado, para depois você ensinar. Se você não se deixar ensinar, você não vai ser um ensinador. Amém? Os inconvenientes da infantilidade espiritual. Tem muitas pessoas infantis na fé, espiritualmente falando. Tem pessoas que ainda estão só no leite, no leite, no leite, no leite e não querem sair do leite. Então, por ter várias pessoas assim, você precisa se destacar, falar: não, eu já estou tomando um caldo mais forte. Eu tenho como ir. E ajudar essa pessoa que ainda está tomando um leitinho. Amém? A eficácia do discipulado, tanto para a multiplicação, quanto para o amadurecimento dos convertidos. Você é um discipulador, você é um evangelista que vai discipular pessoas. Para quê? Para que se multiplique no reino de Deus. E para que haja um amadurecimento na vida dessas pessoas e na sua vida. Esse trabalho que você vai fazer de evangelista, de missionário, vai te amadurecer. Você vai adquirir experiências maiores com Deus. Isso vai lhe trazer um amadurecimento. E também na vida das pessoas às quais você será enviado por Deus. Outro porquê. Porque Jesus fez discípulos e nós temos que ser imitadores dele e você também tem que fazer discípulo. Eu tenho que fazer discípulo. Nós temos que fazer discípulos como Jesus fez. Por último, porque o mundo precisa ouvir sobre Jesus de maneira simples e verdadeira. Não é com muita letra, pelo falar bonito, pela eloquência, assim como Apolo, mas sim na simplicidade do teu amor por Jesus e pela obra dele. Você vai falar a verdade. Que só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só ele é o caminho. Só ele é a verdade. E só ele é a vida. Amém? Você vai falar o que Jesus disse. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Palavras simples, mas com muita profundidade e com muito amor. Essa é a missão. Esse é o porquê de evangelizar. Porque o mundo precisa ouvir de uma forma simples, pura e verdadeira. A quem evangelizar? A quem eu devo evangelizar? Novos convertidos? Sim, novos convertidos. Os novos convertidos precisam dar continuidade, né? Porque aceitou Jesus, que já não precisa ouvir falar mais de Jesus. Precisa ser discipulado, ensinado. Por fim, doutrinados. Crentes imaturos. Precisa, que tem muito crente sem maturidade e precisa ouvir mais de Jesus para que possa lhe trazer amadurecimento. E para os não crentes, pessoas que não são crentes, precisa ser evangelizados. Aleluia. A quem evangelizar? Aqueles que não têm progredido espiritualmente. Salmo 25, 14. Vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, número 25, versículo 14. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem,
e ele lhes fará saber o seu conserto. Ó, você vai encontrar no seu caminho uma pessoa que teme ao Senhor, e Deus vai usar você para que essa possa conhecer o conserto. Amém? Hebreus 5, vamos lá. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Aleluia. 11 e 14. Capítulo 5, versículo 11 e 14. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Eita, Deus tremendo. Vou ler o contexto para que você possa se localizar aí. Aleluia. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, né? Aleluia, da antiga aliança. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, aleluia, e por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Porque Jesus falou: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então ele foi obediente até a morte. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aleluia. Até o 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Cristo viveu uma experiência profunda com Deus. Muito profunda. E nós precisamos progredir espiritualmente. E as pessoas que nos ouvem estarão progredindo ao serem discipulados e ensinados por nós. Amém? Provocam divisões. 1 Coríntios capítulo 3. A quem evangelizar? Aos que provocam divisões. Vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Do 1 ao 4. E eu, irmãos, vos pude falar como a espirituais. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Se uma pessoa que foi ensinada por fulano exalta e briga com o ciclano, por causa disso, ainda é menino. Não é uma pessoa madura. E é preciso ser uma pessoa madura para poder pregar para essa qualidade de pessoas. Que isso é infantilidade. Porque não é nem quem planta e nem é de quem rega. E sim de Deus, que dá o crescimento. Amém? Mais interessados em receber do que dar. A quem evangelizar? Aquelas pessoas que estão interessadas mais em receber do que dar. E nós temos que dar, mais dar do que receber. Buscai primeiramente o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Melhor coisa é dar do que receber. Nós temos que ensinar essas pessoas que a melhor coisa é dividir o que temos, dividir o nosso conhecimento, dividir o que nós podemos dividir. Amém? O que o outro tem necessidade. Aquelas pessoas que querem os dons e não o fruto do Espírito. O Senhor nos chamou para evangelizar essas pessoas, discipular essas pessoas, que buscam os dons, querem os dons, mas não querem o fruto. Não quer produzir os frutos que são dignos de arrependimento, que não querem produzir os frutos do Espírito Santo. Bondade, longanimidade, paz, alegria, amor, temperança. Enfim, 9 num gomo só. Um fruto que tem esses 9 gomos, vamos dizer assim. Aleluia. Ignoram o conteúdo e o significado da palavra de Deus. Essas pessoas que ignoram o conteúdo da palavra de Deus também precisam ser evangelizadas, precisam ser instruídas, precisam ser orientadas. Mateus, capítulo de número 22. Vamos lá. Mateus 22, versículo de número 29. 22, verso de número 29 nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem pessoas que erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, elas precisam ser discipuladas, evangelizadas. São inseguros quanto à salvação. Essas pessoas que estão inseguras quanto à salvação, elas precisam ser evangelizadas. O melhor momento para começar o discipulado é no momento da conversão. Assim que a pessoa se converte a Jesus, que aceita Jesus, ela já precisa ser acompanhada, orientada, ensinada, discipulada. Para saber a quem, pergunte a Deus. Lucas 6, vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 13. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Pergunta quem? A Deus. Senhor, hoje eu vou evangelizar quem, Senhor? Me direciona.
O Senhor vai me levar aonde? A qual pessoa hoje, Senhor? Onde é que nós vamos hoje, Senhor? Eu ouvi isso, eu achei maravilhoso. Nós vamos aonde hoje, Senhor? Vamos a quem hoje? Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Amém? Aleluia. Estamos encerrando essa 8ª aula. As pessoas sem Cristo e que estão perdidas pelo mundo do pecado. Então, você deverá evangelizar essas pessoas. As pessoas que estão sem Cristo e que estão perdidas pelo mundo do pecado. Romanos 3, 23. Vamos lá? Romanos 3, logo após Atos dos Apóstolos. 3, 23. Faça questão de marcar sua Bíblia, não fique com dó só porque ela está novinha. Amém? Pois que, se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Pois que, se alguns foram incrédulos, e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. É uma coisa, esse é um termo que eu sempre uso quando eu estou evangelizando. Quando a pessoa às vezes se altera, às vezes fica ali naquela dúvida, eu digo, vem cá, meu amigo. Independente de você crer ou não crer, esta palavra vai continuar sendo fiel e verdadeira. Você aceitando ou não a Jesus Cristo, ele vai continuar sendo o único caminho, a única verdade e o único que dá a vida eterna. Então, a nossa opinião, a minha opinião e a sua opinião não altera o propósito do Senhor Jesus. Não altera o propósito de Deus através do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Encerramos aqui a nossa 8ª aula. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Amém? A paz do Senhor Jesus.